Oi, meus lindos! Estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje o assunto é a acentuação gráfica, tá? Então, se você não assistiu a aula de fonética e fonologia, eu sugiro que você assista, tá? E se você assistiu faz tempo e tem alguma dúvida com relação a hiato, ditongo e separação silábica, então eu sugiro que você dê uma olhadinha novamente na aula, tá bom? A gente vai falar aqui especificamente das regras de acentuação gráfica e que também vão incluir as novas regras, né? Aquelas que foram modificadas pela nova ortografia, ok? Então, vamos começar. Pronto. A primeira é a regra das palavras monossílabas. As palavras monossílabas são aquelas que possuem uma única sílaba, tá? Então, quando você encontrar essas palavras, você já vai saber que elas são monossílabas, ok? Só que tem um detalhe, não são todas as palavras monossílabas que elas são acentuadas, apenas aquelas tônicas. O que é uma palavra tônica, uma monossílaba tônica? É aquela que você pronuncia de maneira forte, tá? Então, obviamente, a acentuação gráfica, ela recai apenas em cima da sílaba tônica. Como a gente está falando de uma monossílaba, ela só tem uma única sílaba, então essa sílaba ela vai ser a tônica, ok? Então, aquelas terminadas em A, E, O e os seus plurais, elas serão acentuadas, tá? Então, a gente tem aqui os exemplos já, fé, pés, pó, só, as. Então, todas elas são acentuadas por conta dessa regra. Vamos para a próxima regra, que é a regra das palavras oxítonas. As palavras oxítonas, elas são acentuadas quando elas terminam em A, E e O, seguidas ou não de S, ou seja, os seus plurais também, tá? Então, se você conseguir gravar a regra das monossílabas, aqui é basicamente a mesma regra, você vai acrescentar apenas duas terminações, tá? O em e o ens, ok? Então, as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens, elas são acentuadas, ok? E não esqueçam dos plurais. Aí nós temos aqui os exemplos: cajá, café, jacaré, cipó, também, parabéns, ônibus, inglês. Ônibus não, tá? Metrô. É porque eu vi o metrô e lembrei do ônibus. Oh, minha gente, foi triste. Metrô em inglês, alguém, armazém, contens, vinténs, tá? Então, todas essas palavras são acentuadas devido a essa regra das oxítonas. Lembrando que as palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba tônica, tá? Então, se você não lembra o que é oxítona, estou te lembrando agora. Então, aquela que possui a última sílaba tônica, ela vai ser acentuada e se enquadra no grupo das oxítonas, tá? Nós temos também um pequeno detalhe com relação a verbos, tá? Quando eles precisam de pronomes oblíquos, ok? Mas não é todo o pronome oblíquo que vai se enquadrar nessa regra, apenas o lo e o lá e os seus plurais, tá? Então, você vai pensar da seguinte forma. Você tem aqui alguns exemplos, tá? E eu vou te explicar por que alguns têm acento e outros não. Seguinte, você imagina que não existe aquele pronome oblíquo ali, tá? Como assim, professora? Vamos fazer assim, você tira esse lá aqui do punila, ok? Então, você tira esse lá e você vai pronunciar normalmente, tipo, ni. Qual é a sílaba tônica? É o ni. Então, essa palavra é uma oxítona. As oxítonas terminadas em i, elas não são acentuadas. Então, em punila, não há acento por conta disso, tá? Agora, vamos ver aqui a palavra vela. Pronto, vela. Você vai tirar o lá e aí você pronuncia V. Você tem aí uma monossílaba tônica, tá? Então, terminada em E. Então, ela precisa ser acentuada. Ah, professora, por que tem um acento circunflexo? Porque você fala V, então é um som fechado, e não V, que é um som aberto, tá? Então, essa é a diferençazinha, ok? Então, você vai lembrar das regras e você vai acentuar dessa forma, tá bom?
E nós temos também o maior grupo, que é o grupo das palavras paroxítonas. As paroxítonas são aquelas que possuem a penúltima sílaba tônica, tá? Mas, obviamente, nem todas são acentuadas. Mas aqui eu coloquei para vocês o mnemônico para ficar mais fácil, para que vocês consigam lembrar, tá bom? Nós temos aqui as palavras terminadas em L, I, N, U, PS, AN, R, uns, on, x, ão, tá? E aqui eu esqueci de colocar para vocês, mas também aquelas palavras terminadas em ditongo, tá? As paroxítonas terminadas em ditongo, elas também são acentuadas. Então, vamos lá. Nós temos o mnemônico linus pissan rumunum sonchão. Linus pissan rumunum sonchão, tá? Então, eu acho que fica mais fácil para conseguir decorar, tá bom? Então, a gente tem, ó, júri, órfã, César, Marte, revólver, álbum, bíceps, hífens, tórax, agradável, táxi ou táxis, elétron ou elétrons e humus, tá? Então, essas palavras são acentuadas devido à regra das palavras paroxítonas. E nós temos também a palavra superfície, que ela é acentuada porque termina em ditongo, área, tá? Termina em ditongo também. Então, essas palavras, elas são acentuadas porque elas são terminadas em ditongo, tá? São paroxítonas terminadas em ditongo, que pode ser seguido de S ou não, tá? Então, singular ou plural, tanto faz, você vai acentuar do mesmo jeito, ok? Eu coloquei aqui, gente, desculpa. Então, nós temos aqui as paroxítonas terminadas de ditongo. Eu vou dar outros exemplos aqui, tá? Jockey, superfície, água, área, aniversário, ingênuos, bênção. Então, todas elas são acentuadas por conta dessa regra, tá? Nós temos também a regra mais fácil, que eu amo essa regra, que é a regra das palavras proparoxítonas, tá? As proparoxítonas são aquelas que possuem a antepenúltima sílaba tônica. Então, você vai acentuar todas, somente todas as palavras chamadas proparoxítonas, tá? Então, não se esqueçam, se for proparoxítona, tem que ter acento. Ou acento agudo ou acento circunflexo. Aí vai depender da sua pronúncia. Se você tem uma pronúncia aberta, tipo a palavra ótimo, né? Você fala ótimo, não ótimo. Então, você coloca o acento agudo. E se você tiver a palavra tipo incômodo, que você fala incômodo e não incômodo, incômodo, não consigo nem falar. Aí você usa o acento circunflexo, tá? Então, vai depender da sua pronúncia se vai ser um som aberto ou um som fechado. E aí nós temos também a regra dos ditongos abertos, tá? Nós temos que as palavras monossílabas e as palavras oxítonas, elas são acentuadas devido a essa regra, tá? E os ditongos abertos são aqueles que você faz a pronúncia aberta mesmo, a pronúncia aberta, tipo com o acento agudo, tá? Só que só com esses 3 ditongos, que é ei, oi, eu, ok? Eu, oi e eu. Não, ei, oi, eu. Quase não sai, né? Então, você vai você vai acentuar as palavras se as monossílabas terminarem com esses ditongos ou se as oxítonas também terminarem com esses ditongos, tá? Vamos ver alguns exemplos. Carretéis, dói, herói, chapéu e anéis. Então, você tem aí as palavras monossílabas e oxítonas que são acentuadas de acordo com a regra do ditongo aberto. Nós tivemos uma alteração, né, com relação a essa regra do ditongo aberto para as palavras paroxítonas, tá, gente? Então, não se esqueçam, as palavras ideia, assembleia, plateia, jiboia, joia, elas não são mais acentuadas, heróico, tá? Então, elas não são mais acentuadas por conta dessa regra. A regra diz o seguinte: quando você tem esses ditongos abertos, ei, oi e eu, nas palavras paroxítonas, eles não devem mais ser acentuados, tá? Então, você não acentua mais esses ditongos, ok? Somente se for em palavras paroxítonas. Se for em monossílabas ou oxítonas, você acentua normalmente, tá bom? Vamos para a próxima regrinha. Nós temos a regra do hiato, que é duplicado, hiato ou, tá? Então, as palavras, antes da nova ortografia, as palavras vou, enjoo, abençoo, todas elas tinham acento, tá?
hoje em dia elas não têm mais. Então, não coloque o acento circunflexo em nenhuma dessas palavras. E também nós temos a regra do hiato EE. Elas eram... esse ato, ele era acentuado nos verbos crer, de, ler e ver, tá? Então, nesses 4 verbos, no plural, certo? Esses verbos recebiam esse acento. Hoje em dia, não recebe mais, tá? E nós temos também a regra do hiato. Aqui você tem que relembrar o que é o hiato, tá? Lembrando que o hiato é a junção de 2 vogais, ok? E aí, lembrando também que cada vogal fica numa sílaba separada, porque você só pode ter sílaba com apenas uma única vogal, tá? Então aqui você tem que obedecer vários quesitos para que você consiga acentuar esse hiato, que só vai recair, certo? Esse acento só vai recair nas vogais I e U. Se não for nem I e nem U, então você não pode acentuar a palavra dizendo que é a regra do hiato, tá? Aí ela vai ter outra regra, mas hiato não vai ser, ok? Então, os requisitos são esses aqui, todos eles. Essa letra I ou U tem que ser tônica, tem que formar hiato, elas têm que vir sozinhas na sílaba ou com a letra S, tá? Exemplo, se eu tiver a palavra país, você separa país. Então, o I, ele vai ficar junto com S, então você acentua. Porque o I, ele é tônico, né? O I forma hiato, porque antes tem a vogal A, então até aí deu tudo certo, né? Também é acentuado porque depois não tem NH, que não é o caso da palavra rainha, tá? Rainha não pode ser acentuada, porque depois tem NH. Aí não pode ser repetido também, tá? E também antes não pode ter ditongo, ok? Então, não pode ter ditongo. Então, vamos lá, olhar aqui alguns exemplos, tá? Então, ó, a palavra AI é acentuada. Hoje, professora, acentuada, sim, a gente tem a palavra ai e tem a palavra AI. AI, ela é dissílaba. O A fica numa sílaba e o I fica em outra, tá? Então, é uma dissílaba. E o ai, quando, tipo assim, alguém pisa no seu pé e fala ai, o ai, ele já é uma monossílaba, tá? Então, tem uma diferençazinha aí, só por causa do acento, ok? E aí, a gente tem a palavra balaustre, tem baú, egoísta, faísca, heroína, saída, saúde, viúvo, juízes, Piauí. Então, todas essas palavras, elas são acentuadas ainda, tá? E pela nova ortografia, você não acentua as palavras rainha, xiita, ruim, juiz, feiura. Lembrando, gente, que juiz, muita gente coloca acento em juiz, mas não tem, tá? Por quê? Porque você separa aqui, ó, juiz. O I, ele não fica com S. O I, ele fica com o Z. Então, você não pode acentuar essa palavra, tá? Ah, professora, mas juíza tem acento? Tem, porque juíza, você tem 3 sílabas. E o I, ele fica sozinho na sílaba, tá? E aí, só para lembrar, que eu acho que muita gente já sabe disso, mas a gente não usa mais o trema, tá? O trema foi abolido. Então, as palavras aguento, frequente, tranquilo, linguiça, aguentar, arguição, unguento, tranquilizante, tá? Todas essas palavras, elas não têm mais o acento, o trema. Então, você pronuncia da mesma forma, você não vai falar linguiça, né? Você não vai falar tranquilo, frequente. Você não fala assim. Você ainda pronuncia como se tivesse o trema, mas o trema não existe mais. O trema, ele só vai permanecer quando as palavras elas forem de origem estrangeira, que normalmente é a língua russa que utiliza o trema, tá? Então, se a palavra for realmente estrangeira, você ainda coloca o trema, ok? E nós temos também o tio, tá?
o til que ele vai servir para nasalizar uma palavra. Então, quando você tem uma letra, uma vogal com um til, você está nasalizando, ou seja, o som dessa parte da palavra, ela vai sair pelo nariz. Então, quando você fala fã, vai sair pelo nariz. Ah, professora, como é que eu sei? Aquela velha historinha, né? Você bota o dedo no nariz, você tampa o nariz e aí você vai sentir uma vibraçãozinha no nariz, porque o som vai querer sair por ele, tá? Então, você faz esse moidinho. A minha voz já é nasalizada, e aí quando eu faço fica bem enfático, né? Então, você fala fã, aí você, ó, fã. Se você fizer isso, você vai sentir a vibração aqui no nariz, tá? Então, você sabe que a palavra, ela está nasalizada por conta do til que foi colocado nela, tá? Eita, fica parecendo esse negócio aqui como se eu apostasse, viu, gente? Ai, meu Deus do céu. Só falta aparecer coisa sem futuro. Triste. Aí eu ia ficar morta na farofa. Ai. Bom, gente, a última regrinha, tá? Essa regrinha cai bastante na parte de concordância verbal também, tá? Principalmente dos verbos ter e vir. Então, você tem que prestar atenção nesse detalhe. Porque a mudança do acento, ela pode mudar ou o tempo do verbo, ou a pessoa, pode mudar a classe gramatical. Então, vai depender da palavra que você está falando, tá bom? Então, vamos lá. Muitos acentos, eles foram perdidos, foram abolidos na nova regra, com a nova regra ortográfica, né? Só que alguns foram mantidos por você não conseguir diferenciar dentro do contexto, tá? Então, esses foram mantidos. Aí, nós temos aqui o verbo pôde. Você fala pôde, colocando o acento, quando é passado. Ele pôde estar aqui para realizar a prova. E ele pode estar aqui para realizar a prova é presente. Então, essa é a diferença. Pôde passado e pode presente, tá? E nós temos aqui por e por. Eita, professora, aqui não muda a pronúncia. Não muda. Só na escrita que você vai ver a diferença. Então, ó, o verbo pôr. Você pode pôr essa caneta aí em cima da mesa, por favor? Então, o pôr tem aquele mesmo sentido de colocar, né? Colocar em algum lugar ou botar, como muitas pessoas também utilizam esse verbo, ok? São sinônimos. E nós temos também a preposição por. Gosto de ir de andar por vários caminhos diferentes. Então, você tem aí a preposição por, tá? E nós temos os verbos tem e vem. Você vai usar sem acento quando você quiser se referir no singular. Tipo, ela vem me visitar hoje. Ou ela tem um carro legal. Já se você quiser colocar no plural, aí você vai ter que colocar o acento. Então, elas vêm me visitar hoje. Não é vêm, tá, gente? Se você colocar vêm, aí é do verbo ver, tá? Elas vêm muito bem, de longe. Então, é do verbo ver. Aqui a gente tá falando do verbo vir, tá? Então, elas vêm me visitar hoje. E elas têm uma casa muito grande. Então, singular não coloca o acento e plural você coloca o acento, tá? Bom, e é isso, ok? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma voltada na aula, assiste mais de uma vez. Se tiver dúvida com relação à fonética e fonologia, assiste novamente a aula, tá? Para que você consiga tirar suas dúvidas, ok? Então, até a próxima e um beijo. Tchau!